Mais inclusão. Saudações, amigo ouvinte. Está no ar o nosso e o seu programa Mais Inclusão, que este ano completa 3 anos da sua existência. Do Rovuma a Maputo, do Zumbo ao Índico, procurando contar histórias que visam mudar a consciência da sociedade moçambicana em relação aos direitos das pessoas com deficiência. Está na vossa companhia Abdurrahmane Ibrahim. Votos de ótima escuta. Desejamos a toda a comunidade muçulmana continuação de feliz Ramadã. Mais Inclusão conta com o apoio à produção da Motobuês Rubi Meningue Limitada e da TV Surdo. Amigo ouvinte, este mês de abril o programa Mais Inclusão completa 3 anos da sua existência. Amigo ouvinte, iniciamos o programa na cidade de Maputo para falar do desporto inclusivo para crianças especiais. Mais Inclusão. A Special Olympics é uma organização sem fim lucrativo cujo objetivo é prover desporto para a pessoa com deficiência intelectual, síndrome de Down e autismo. Tivemos uma formação recentemente onde tivemos os membros de província de Gaza, tivemos Manhissa, Maputo e Matola. Então, nesta ordem de ideias, a partir desta formação, cada formando tem ou deve formar mais treinadores para poder dar vazão ao próprio projeto, que é alargar-se pelo país todo. A organização sem fins lucrativos trabalha em parceria com o Centro de Educação de Cidadãos Inadaptados, CERCI, desde 2019. Questionados sobre quais as modalidades são massificadas na Especial Olímpico, Edgar Deman, treinador, respondeu nos seguintes termos. Temos judo, temos atletismo, temos a natação, temos voleibol, temos o handball, temos o futebol. E nossa ideia é abarcar todas as modalidades possíveis e levar avante em torno do país todo. No momento, atletas que participam em campeonatos, temos 5 atletas que são do atletismo. Então, quanto às outras modalidades, ainda estamos naquela fase embrionária. Judo é uma das modalidades de eleição e é implementada na CERCI. Segundo Edgar Deman, os pais encarregados de educação devem deixar as crianças especiais praticarem desporto por forma a superar os seus limites. Na parte de judo, estou precisamente no CERCI, que é Centro de Educação e Reabilitação de Cidadãos Inadaptados. Então estou lá, já comecei há 2 meses, estamos lá a trabalhar com os meninos. O que acontece é que as pessoas pensam que a deficiência é uma inabilidade, mas na verdade não é. Temos aí hoje em dia o Lionel Messi, que é um exemplo de autismo, porque ele foi-lhe dado a oportunidade e chance para poder mostrar aquilo que ele pode fazer. Então, o que acontece com os pais é que quando tem uma criança com essa situação, eles escondem-nos. Isso não é positivo. Então, a ideia é dar espaço para eles. Da capital moçambicana, vamos ao distrito de Manhissa, na província de Maputo, e vamos trazer notícia da agricultura praticada pelas pessoas com deficiência. Chama-se Verônica Milagrosa, natural do distrito da Manhissa, província de Maputo, licenciada em recursos humanos. Por falta de emprego, decidiu empreender na área da agricultura. Pratico agricultura há sensivelmente 3 anos, intensificamente, mas eu já vinha com minha mãe antes de eu viver na cidade a fazer faculdade. Mas quando voltei, terminei o curso, não tive ocupação, preferi trabalhar mesmo na machamba.
Da sua machamba saem vários produtos que depois os vendem a grosso localmente e no mercado grossista do Zimpito, na cidade de Maputo. Planto aquilo, batata doce, mesmo para venda a grosso, em sacos para a cidade. Folha de abóbora também, a venda a grosso para aquelas senhoras que vendem nas machambas. Saio de casa na madrugada, venho tirar a folha de abóbora, vou nos mercados grossistas para elas apanharem ainda fresco. Mas a prática da agricultura nos dias que correm não tem sido fácil por conta das mudanças climáticas. Pior para mim, sou uma pessoa com deficiência. Primeiro é a saída de casa até chegar aqui. É um caminho muito longo. E quando há essas enchentes ou chuva, a estrada não está lá muito boa. Então, só para caminhar é muito difícil. Com as chuvas intensas de janeiro último, parte dos seus produtos foram engolidos pelas águas. Eu acabei de semear, principalmente o piripiri, inundou-se quase toda a parte que tinha lá o piripiri, a batata doce também, tudo. O que restou é um pouco em cima, o milho, mas que já não era antes de estar bom para se tirar. Praticamente não aproveitei quase nada. Mesmo com desafios, Verônica não para de lutar para a sua sustentabilidade e pede apoio em sementes para continuar a prática de agricultura. Tanto apoio não tenho, né? Mas consigo sobreviver. Uma vez que eu disse que fiz licenciatura, apanho um dinheirinho em explicações de casa em casa, faço, ajuda. Do sul do país, vamos viajar para a capital do norte, Nampula, onde o jornalista Pedro Cos fala da desnutrição. Mais inclusão. É crescente o número de crianças com deficiência que diariamente são diagnosticadas com desnutrição crônica e aguda na cidade de Nampula. A desnutrição crônica é um problema de saúde alimentar caracterizado por baixa estatura para a idade das crianças. Este problema pode ser congênito ou pode surgir ao longo do crescimento das crianças, quando não têm acesso à alimentação condigna ou equilibrada. Segundo dados do governo moçambicano anunciados em 2020, a desnutrição tem uma percentagem de 44% em todo o território moçambicano. Ainda segundo dados publicados em 2020, até o ano que temos vindo a citar, a província de Nampula tinha as taxas mais elevadas de desnutrição crônica do país, afetando crianças dos 0 a 12 anos de idade. A desnutrição crônica é um problema que preocupa as autoridades governamentais, sobretudo as de saúde. Os nutricionistas Peter Fernando e Francisco Mário dizem que as famílias que têm mulheres gestantes não devem ignorar a questão da boa alimentação para que até um futuro próximo o cenário esteja revertido e o assustador número de 55% seja reduzido. Disseram os nutricionistas, que reforçam o seguinte: estamos a criar algumas estratégias para ver se conseguimos reverter esse cenário. Estratégias como: nós temos atividades ao nível comunitário, tanto para evitar a questão dos nascimentos prematuros, nós demos algumas palestras ao nível das escolas, porque uma das causas também é esta: as raparigas começam a ter gravidez precoce e, consequentemente, o corpo não está preparado, podem ter aí crianças com baixo peso e isso, consequentemente, vir criar aí a desnutrição crônica. A outra situação é monitorar também as mães, as gestantes, para que possam cuidar bem da sua alimentação. Isso nós fizemos ao nível das UES e incentivamos para a aderência das consultas pré-natais, para evitar que essas mães não tenham um suporte alimentar, de modo a terem as crianças com baixo peso. E as outras intervenções que nós temos feito também ao nível das UES é logo após a nascença da criança, nós temos as consultas pós-parto, que é para as mães terem um acompanhamento e uma orientação de como é que devem cuidar das suas crianças para elas poderem ter um bom crescimento. E após a consulta pós-parto, nós também temos as consultas de criança sadia, em que mensalmente as crianças devem ir à unidade sanitária, tanto para controlarem o seu crescimento e aos 6 meses de idade terem ali a sua vacinação, né? A suplementação com vitamina A,
e também terem orientações de como vão fazer a alimentação complementar, uma vez que as crianças devem ter o aleitamento materno exclusivo nos primeiros 6 meses e depois dos 6 meses devem ter a alimentação complementar até os 2 anos, né, a fazer o aleitamento junto com a alimentação. Então, neste período, as mães devem ser orientadas, aquilo que toda a comunidade acredita já sabe, a questão das papas enriquecidas, que devem ser explicadas às mães. E isso nós não fizemos só ao nível das UESs, mas também fizemos ao nível da comunidade. Nós também temos equipas, brigadas, que nós fizemos brigadas móveis para poder explicar ao nível das comunidades. As outras atividades que também fizemos ao nível das UESs, das comunidades, para poder combater este mal, é a questão das demonstrações culinárias, porque essa explicação não costuma ser só teórica, mas também prática, em que nós agrupamos um grupo de mães para poder explicar como é que podem fazer essas papas enriquecidas para poder evitar este grande mal, que tem um grande impacto na questão socioeconômica do próprio país. Porque, como meu colega disse, quando uma criança tem disfunção crônica, ela tem um baixo desempenho cognitivo. E isso vai fazer com que as crianças que vão ter essa questão não vão poder ter uma boa mão de obra, nem uma mão de obra de qualidade. Sem contar que a disfunção crônica também é responsável pela alta taxa de mortalidade infantil. Ou seja, antes dos 5 anos, se a criança tiver disfunção crônica, aumenta muito as suas chances de morte. Os nossos entrevistados dizem que é chegada a hora das pessoas, das comunidades e em conjunto com as autoridades de saúde moçambicanas olharem para a desnutrição como um problema de saúde pública, que todos têm o dever de lutar para a sua eliminação. Infelizmente, na nossa cultura aqui, ainda não priorizamos assim tanto a alimentação. Em algum momento ainda tem muitos tabus em torno da alimentação, que o que eu como não se vê, então as pessoas priorizam ter aquilo que se vê. Por exemplo, ter uma capulana nova, o papai quer ter um rádio, independente de não matabichar, de não ter o almoço, mas ele quer ter um rádio porque a população, os seus vizinhos vão dizer que ele tem rádio, mas mesmo que ele para isso fique sem jantar, sem matabichar. E as mamás também a mesma coisa. Então, em algum momento, este tipo de pensamento prejudica a nossa saúde e a saúde das nossas crianças, que são os que são acometidos por este mal da desnutrição crônica. A desnutrição crônica afeta sobretudo crianças que vivem abaixo da linha média da pobreza, como nos vários distritos da província de Nampula. Pelo que... Bem, muito obrigado. Há muitos fatores estão ligados a esta situação. Muitas vezes as famílias, eles produzem sim, mas em algum momento ele não tem outra componente. Então o que eles acabam fazendo, acabam vendendo tudo que eles têm e começam a ficar com escassez de alimentação. Então, para revertermos essa situação, é preciso continuarmos sempre com as informações a nível das comunidades, para sensibilizarmos as famílias que elas não vendam tudo que elas produziram. O que acontece? Algumas, por exemplo, não têm dinheiro para ir recolher os serviços de saúde, não têm dinheiro para comprar roupa, por exemplo, eles acabam vendendo aquilo tudo para eles satisfazer outras necessidades básicas deles. Mas isso não devia ser assim, ele tinha que ser dividido, reservar uma parte que é para alimentação e outra parte para vender para fazer outra necessidade. Então isso a comunidade é que está a falhar a própria comunidade, mas isso sempre eles recebem essa informação com as autoridades governamentais, as autoridades de saúde, eles recebem essas informações. Então o que está a falhar mesmo é reforçar essa componente da educação para as famílias, que não vendam tudo o que eles estão disponíveis, eles que tenham reservas para a alimentação, porque se eles forem a venderem tudo, correm risco de irem comprar aquilo que eles tinham. Então é preciso continuarmos com esse aconselhamento das comunidades, que eles não vendam tudo o que eles produziram, que eles dividam uma parte para a alimentação, uma parte podem vender para fazer outras necessidades. Sensibilizar isso. Não é só apenas a saúde, sim. É o governo em geral. O governo, então, todas as instituições que estão envolvidas nisso, então ele pode ajudar também na difusão dessa informação, porque se deixar só apenas para a saúde, depois não vamos atingir aquilo que são as meias de produção. Essa é a agricultura, ele tem que falar essa parte. Para combater este mal, as consultas pré-natal mostram-se uma grande aliada para um diagnóstico precoce e garantia de saúde de uma criança feliz e sem muitas complicações. Dentro da concepção, em que a mãe vai descobrir que está grávida, nós já temos ali as consultas pré-natais, que é para explicar mesmo já a mãe que mesmo antes da criança nascer, ela já tem que ter muitos cuidados com a alimentação, e depois da criança nascer tem a consulta pós-parto. Por quê? Porque é que é importante? Que é para evitar que ela venha a vir ao hospital com a criança já nesse estado, porque quanto mais tarde ela aparece, a situação fica mais difícil de reverter. Como o meu colega disse, a disfunção crônica de
depois da criança chegar aos 2 anos, fica bem mais complicado de se tornar uma situação reversível. Passa a ser irreversível. Então é bom desde cedo a mãe ter este hábito, principalmente durante esses 1000 dias, como nós chamamos, que é da concepção até a criança ter ali os 2 anos. Então a mãe deve ter esse cuidado de ir à unidade sanitária. É por isso que nós sempre incentivamos para terem essas todas consultas, para evitar essas situações. E como eu disse, um dos casos também que pode influenciar na disfunção crônica é a questão das doenças, tanto infecciosas, tanto outra natureza. Se a mãe fica, por exemplo, a criança nasceu e não vai ao hospital, ela corre o risco de apanhar várias outras doenças. Se forem a ver ali, nós logo nos primeiros meses temos ali as intervenções com as variações. A zona rural e a zona urbana de disfunção crônica neste momento tem se registrado mais na zona rural. Como eu havia dito, um dos fatores chaves também é essa questão da educação. Infelizmente, tanto por falta de alguns recursos e também por questões culturais que muitas vezes são muito fortes ao nível rural. As nossas fontes deixam dicas sobre as boas práticas nutricionais e de crescimento das crianças com deficiência. Uma das recomendações, mais dicas que as mulheres possam seguir, a comunidade pode seguir, é de continuarem a fazer o que é aquele controle das consultas a nível da unidade sanitária, é para ele ter aquilo que é a educação nutricional e sanitária a nível da unidade sanitária. E uma das maneiras também é de eles fazer aquilo que é a gestão daquilo que ele produz. Ele não produz só para vender, mas também que ele faça uma repartição daquela alimentação, uma parte para o consumo, outra parte para a venda. Se eles forem a vender tudo, eles vão correr risco de vir comprar aquilo que ele tinha. E isso pode não se fazer as suas necessidades. Então isso é muito importante também, que nós deixamos para a própria comunidade para saber essa informação. A nível da unidade sanitária, ele vai ter muito acompanhamento nutricional e sanitário, assim como algumas intervenções de vacinação, o controle de crescimento. Então, esses aspectos todos são muito importantes para que haja redução dos níveis de nutrição crônica a nível do nosso país, assim como a nível da província. É Pedro Cussi que respondeu já a partir da cidade de Nampula para o programa Mais Inclusão. Mais inclusão. Na reta final do programa das rádios comunitárias Mais Inclusão, mas antes vamos ao dicionário inclusivo. Dicionário inclusivo. Saudações, estimado ouvinte. Seja bem-vindo à rubrica Dicionário Inclusivo. Nesta edição, vamos aprender a tratar pessoas com baixa estatura. Senhor Antônio, qual é a expressão que costuma usar para se dirigir a pessoas com baixa estatura? Nesse caso, a pessoas que sofrem do não crescimento do corpo. Tem 3 opções: pessoas de baixa estatura, anão ou nanismo. Para mim, vejo uma pessoa normal como eu nunca cobicei em dirigir a palavra a uma pessoa que está num estatuto desse. Ok, então quer dizer que geralmente trata pelo nome? Tudo igual. Edson, qual é a expressão que costumas usar para se dirigir a pessoas com baixa estatura? Nesse caso, pessoas com deficiência no crescimento do corpo. Temos 3 opções: anão, nanismo ou pessoas com baixa estatura. Pode ser anão. Por quê? Porque é uma deficiência para encontrar, é um pouco difícil. Zédio, qual seria a expressão correta? Eu também anão. Anão. Por que tanta convicção?
porque nanismo é em geral a doença. Senhor Jorge, qual é a expressão que costuma usar para se dirigir a pessoas com baixa estatura? Anão, nanismo ou a terceira opção, que é pessoas com baixa estatura? Anão. Por que anão? Não tem altura, bebê. Só tem muitos anos, mas sem altura. São termos pejorativos, anão, nanismo. O termo correto é pessoas com baixa estatura. Assim se trata este grupo social. Até a próxima edição. Dicionário inclusivo. Estimado ouvinte, pode acompanhar esta e mais notícias nas nossas redes sociais, o Facebook e YouTube, onde pode nos seguir. Para tal, escreva Mais Inclusão e faça a subscrição e ajuda-nos a crescer. Nos momentos finais do programa radiofónico Mais Inclusão, esteve na vossa companhia Abdurrahman Ibrahim na edição e apresentação. Continuação de Bom Ramadã para todos os muçulmanos. Mais Inclusão contou com apoio à produção da Motopoês Rubi, Mining Limitada e da TV Surdo. 3 anos comunicando pela inclusão da pessoa com deficiência. Até numa próxima oportunidade. Mais inclusão.